Shabbat Shalom a todos, meu nome é Alisson Souza. É muito bom sempre estarmos juntos aqui para aprender mais da palavra do Senhor. E o tema desse estudo dessa noite é Enxertados na Oliveira. Vamos falar sobre essa conexão da igreja com Israel. E eu queria começar falando um pouco sobre a partir de Noé. Então Noé ele teve 3 filhos, ele teve Sem, Cã e Jafé. Então, da descendência de Cã, veio os africanos ali, naquela região, e da descendência de Jafé veio também os europeus. E ali da descendência de Sem, veio os judeus e todos aqueles que habitam ali naquela região. E vem daí, né, Sem, vem daí a expressão antissemita, né, aqueles que são contra o povo de Deus. Então, a partir daí, começamos falando, né, que vieram todos os povos e veio Israel a partir de Sem. E então depois o Senhor chama Abraão ali e fala que a partir de Abraão ele iria fazer uma grande nação. A partir de Abraão ele ia abençoar todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Então o Senhor chama Abraão, fala para ele sair da sua terra, da sua parentela, de onde ele estava, que ele iria fazer dele, né, pai de multidões, pai de nações. Por isso que hoje nós somos filhos de Abraão, porque nós fazemos parte agora, né, do povo de Israel. Nós fomos enxertados, vamos falar isso um pouco mais na frente. Então vamos falar um pouco sobre Israel. Israel é o povo escolhido de Deus. Existe uma midrash que fala que o Senhor, ele então foi ali em todas as nações e começou a perguntar a elas se elas queriam receber a Torá, a palavra dele. Isso é uma midrash. E midrash são histórias, são comentários falados por rabinos, né? Então, dizem que o Senhor foi em todas as nações ali e perguntou para eles se eles queriam receber a Torá do Senhor, os ensinos do Senhor. Então, alguns falaram que não, porque alguns tinham herança de guerreiros, né? Então, tinham mortes ali na vida. Outros falaram que não, porque toda a família era de adúlteros, que não poderiam receber a palavra do Senhor. E logo quando o Senhor fala para o povo de Israel se eles queriam a Torá do Senhor, eles imediatamente falam que querem, que fariam e que obedeceriam a palavra do Senhor. E lá em Êxodo 24, a partir do 7, diz assim: E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que Adonai tem falado, faremos e obedeceremos. Então, a partir do momento que o Senhor pergunta, eles falam, iriam fazer e depois obedecer a palavra do Senhor. Então, vemos aqui, então, que o povo judeu ele é escolhido, justamente por causa disso, porque eles se disponibilizaram imediatamente a seguir os propósitos, a guardar a Torá, a lei do Senhor. Então, lá em Isaías 42:6 diz, viver a Torá é mostrar o caminho da retidão. Vamos lá agora em Deuteronômio 7, do 6 ao 8, que diz assim: Pois vocês são um povo separado para Adonai, seu Deus, Adonai, seu Deus os escolheu, dentre todos os povos da face da terra, para ser seu tesouro exclusivo. Adonai não pôs o coração sobre vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que qualquer outro povo. Ao contrário, vocês eram o menor dentre os povos. Em vez disso, pelo fato de Adonai os ter amado e por ter desejado guardar o juramento feito a seus antepassados, Adonai os tirou com mão forte e os remiu da vida e da escravidão sobre a mão de Faraó, rei do Egito. Então o Senhor, ele lembra da aliança que ele tinha ali com o povo de Israel, que Deus tinha feito essa aliança com Abraão, né, que ele seria bendito, que seria bendita todas as nações, e foi de Abraão que veio o povo judeu. Então o Senhor ouve o clamor daquele povo ali no deserto, então o Senhor resolve tirar aquele povo dali, ele levanta Moisés,
né? Como sabemos da história, Moisés vai lá e tira o povo do deserto. Então o Senhor lembrou dessa promessa que o Senhor tinha feito ao povo de Israel. E vemos lá também em Deuteronômio 10:15, tão somente Adonai se agradou de teus pais para os amar, e vos seus descendentes escolheu depois dele de todos os povos, como hoje se vê. E lá em Isaías 41, 8, 9 fala, porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, e a ti escolhi. A escolha de Israel não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade, né? Porque Deus chama Israel para ser luz para as nações, para resplandecer, para levar a palavra do Senhor para as outras nações, né? Então o Senhor procura ali um povo para poder entregar a Torá, para que eles pudessem espalhar para as nações. Por isso hoje nós conhecemos a Torá, a palavra do Senhor, porque o Senhor entrega ali o povo de Israel quando eles estavam ali no deserto, então eles espalham para todas as nações, ensinando e levando a toda a humanidade. Viver é viver de forma justa, representar Deus no mundo e ensinar os valores divinos à humanidade. Então é isso que Israel tinha que fazer. A partir do momento que eles aceitaram a palavra do Senhor ali, eles tinham essa responsabilidade de fazer a diferença, de ser um povo diferente, né? De ser um povo que exalasse a presença do Senhor. Então vamos ver o chamado de Deus para o povo de Israel. Então o Senhor chama eles de propriedade peculiar. E lá em Êxodo 19, do 5 diz, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, peculiar é tesouro precioso, propriedade valiosa. Então, o Senhor chama Israel para ser esse tesouro, esse povo escolhido. E o Senhor chama também Israel para ser uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes. E lá, fala lá em Êxodo 19:6, e vós me sereis um reino sacerdotal. E nós vemos a importância dos sacerdotes naqueles tempos. Eles eram responsáveis por fazer os sacrifícios ali, uma vez no ano, quando tinha a festa de Yom Kippur ali, uma vez no ano todo o povo se reunia e tinha que oferecer sacrifícios para o Senhor. Então o sacerdote ele era responsável para fazer os sacrifícios ali, ele era um mediador entre o povo e Deus, né? Então através do sacerdote ali, as pessoas faziam os sacrifícios para que o Senhor pudesse perdoar os pecados cometidos. E era tão interessante que o sacerdote era tão sério, que ele tinha que ficar tão santificado na presença do Senhor, que quando ele entrava ali no Santo dos Santos, ele tinha uma corda que era amarrada na cintura dele e tinha sinos para que quando ele movimentasse as pessoas ouvissem que ele estava vivo, porque se ele entrasse lá em pecado, poderia ocorrer dele morrer. E como ninguém podia entrar lá, então essa corda, eles puxariam ele, né? Não tem nenhum relato assim que aconteceu isso, mas eles se precaviam tanto, então eles se preparavam muito para poder fazer isso, né? Para poder intervir ali entre Deus e o povo, trazendo isso. Então vemos a responsabilidade de um sacerdote. Então Israel é chamado para ser essa nação de sacerdote, para todas as nações, né? Porque foi através de Israel que veio Yeshua. Então Israel também é chamado para ser uma nação santa. Deuteronômio 14:2, porque és povo santo, a Adonai teu Deus, e Adonai te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhes serem o seu próprio povo. Então o santo é um povo separado, né? Como falamos aqui, Kadosh, que é separação. Então eles tinham que ser um povo separado, ou seja, eles não podiam se misturar
com os outros povos, porque eles precisavam ser exemplo, exemplo de santidade, exemplo que eles caminhavam com o Eterno ali. Então, eles precisavam ser santos, separados, não podiam fazer as mesmas coisas que aqueles os outros povos faziam, os mesmos sacrifícios, adorar outros deuses. Eles tinham que mostrar isso, que era um povo separado. E o Senhor chama também para ser um povo sábio e inteligente, testemunhando entre as nações. Lá em Deuteronômio 4:6 diz: guardai, pois, e cumprir, pois isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento para os olhos dos povos. E ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida, né? Teve uma vez aqui que o pastor fez uma ministração falando justamente das coisas que o povo de Israel fez e faz, né? Os prêmios Nobéis, por exemplo, né? A tecnologia bem avançada. Então, tem vários povos judeus ali, vários homens que alguns não moram em Israel, mas ganharam o prêmio Nobel por serem judeus, né? Porque eles já nascem com essa essência de buscar esse conhecimento, de ser um povo inteligente, né? Vemos vários famosos também na televisão que a gente vê que eles têm um crescimento, né? Na vida financeira, na vida pessoal, na inteligência. Então, assim, é um povo que Deus abençoou eles ali para serem isso, para ser o diferencial mesmo, ser um povo inteligente, para testemunhar entre as nações, entre os povos. E o Senhor também chamou Israel para ser luz para as nações. Em Isaías 49:6 fala: disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para serem a minha salvação até a extremidade da terra. Então Israel ele não foi escolhido só para si. Ele foi escolhido para levar essa luz, o conhecimento, a verdade e a salvação aos outros povos. Então Israel foi escolhido para isso também, para ser luz para as nações, ou seja, para ter esse clareamento, né, sobre a palavra do Senhor, porque eles carregam a palavra do Senhor. O Senhor deu então a palavra para eles, então eles tinham que levar essa luz para as nações, trazendo a palavra do Eterno. E logo depois nós vemos que mesmo Israel sendo separado ali, o Senhor permitia que aqueles estrangeiros que chegassem até Israel pudessem fazer parte ali do povo de Israel. E lá em Isaías 56 fala: aos filhos dos estrangeiros que se unirem a Adonai para servirem e para amarem o nome de Adonai e para serem seus servos, todos os que guardarem os sábados, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. Então, algumas pessoas ali que não eram judeus, mas queriam fazer parte, antigamente eles tinham que viver da forma que os judeus viviam, praticar as mesmas coisas ali que os judeus faziam, né? Porque existem mandamentos só para judeus, existem mandamentos para toda a humanidade e para os gentios. Então, mas nessa época aqui, nesse momento, eles tinham que viver da mesma forma que o povo vivia. Hoje não, porque Yeshua veio, então nós passamos a fazer parte do povo de Israel. Nós continuamos sendo gentios, mas fazendo parte, sendo uma só família e um só povo. E lá em Números 15 também fala: o mesmo estatuto haja para vós, e ó congregação, e para os estrangeiros que entre vós peregrinar. Então, Israel e todos os povos que se uniam, então eles participavam das mesmas coisas ali que Deus falava para o povo fazer. Cumprir os mandamentos, guardar o sábado. E vemos essa inclusão dos gentios. Lá em Efésios 2, do 11 e 13, Paulo fala: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos. Então foi através de Yeshua nós passamos a fazer parte da herança de Abraão,
da herança abraâmica, né? Nós passamos a fazer parte e nós fomos então aproximados a Israel através do sacrifício de Yeshua, que nos une ao povo de Israel. E lá em Gálatas fala, né? Se sois de Cristo, sois descendentes e herdeiros conforme a promessa. Então, através de Yeshua, nós então passamos a fazer parte do povo de Israel e nós passamos a ser herdeiros das promessas, ser herdeiro das bênçãos, de tudo que o Senhor tinha falado que aquele povo iria ter. E nós não adquirimos isso por mérito próprio, né? É algo que vem de Deus. Foi a misericórdia de Deus que nos resgatou. Porque a palavra do Senhor fala que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então o Senhor nos amou de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho e através de Yeshua nós então passamos ali a fazer parte do povo de Israel, sendo enxertados nele. Só que houve um tempo que a igreja meio que afastou de Israel. E hoje vemos que existem muitas religiões. Talvez se a igreja não tivesse afastado de Israel, talvez seria somente uma religião, né? Talvez as pessoas seguiriam ali juntos com Israel celebrando as mesmas coisas. Só que houve algo que afastou o povo de Israel. Então, no início ali da igreja primitiva, haviam em média de 15 bispos e eram todos judeus. E eles que comandavam ali a igreja do primeiro século, ali a igreja primitiva. Só que durante esse período houve um imperador chamado Adriano. E no início ele começou tratando o povo judeu bem, né? Ele permitia que o povo judeu fizesse todas as coisas que eles faziam. Ele não estava incomodando com nada que o povo judeu fazia. E ele até ajudava o povo judeu. Só que por volta do ano 30 ali, ele começou a ter outras atitudes. Ele decidiu reconstruir o templo de Jerusalém e ele queria mudar ali o nome da cidade de Jerusalém para Hélia Capitolina. Ele proibiu a reconstrução do templo, né, do povo judeu, e ele começou a impor alguns costumes romanos ali para o povo judeu, começou a profanar ali os lugares sagrados do povo judeu. Então, alguns homens ali criaram uma revolta. Alguns judeus ali resolveram, eles se revoltaram com tudo que eles estavam fazendo. Então, houve uma guerra, chama a Guerra Judaica, né? Houve um homem chamado Bar Koba. Alguns ali acreditavam que ele era o Messias e seguiam ele a ponta da risca. Então, quando ele faz essa revolução ali, todos acompanham ele nessa revolução contra os romanos ali. Só que os romanos vencem essa guerra, então acaba que o povo judeu ali é expulso de Israel. E ele começou a proibir algumas coisas ali em Israel, proibiu a circuncisão, ele começou a proibir os povos judeus de se reunirem ali em Jerusalém e proibiu o povo de Israel por 100 anos de entrar em Israel a pena de morte. Então o povo judeu ficou 100 anos ali sem poder entrar em Israel. E nesse início dessa igreja primitiva ali, tinha algumas pessoas também que não eram judeus. Então, a partir do momento que sai toda a liderança ali judaica, ficou um homem que era um dos bispos lá, né? Então foi o primeiro bispo a não ser judeu, que o nome dele era Marcos. Então, ele foi o primeiro homem ali não judeu a começar a comandar a igreja ali, a igreja primitiva. Então os judeus eles tiveram que subir para as montanhas ali, eles ficaram próximos às montanhas ali de Macpela, ficaram escondidos ali, mas eles continuaram praticando as liturgias, continuaram praticando as coisas do Eterno, as festas do Eterno, só que eles não podiam ali entrar em Israel. Então após o século II ali, então os líderes dessa igreja então passaram a ser gentios. Então o que aconteceu? Eles começaram a trazer filosofia grega, né, e levou algumas
algumas interpretações, começaram a mudar algumas coisas nas interpretações das Escrituras. E com a expansão dos gentios, houve esse enfraquecimento da liderança judaica. Então nós vemos um início aqui de um afastamento, né, do povo da igreja ali com os judeus. Então começaram a ter essas mudanças, começaram a mudar várias coisas ali entre o povo judeu e a igreja. Então tem algo chamado como teologia da substituição, que é algo que separa Israel da igreja. E temos aqui algumas frases, algumas falas que muitos homens naquele período ali, por sede de poder, por sede de mudança, né, eles trouxeram essas palavras que vieram a existir até os dias de hoje. Muitas pessoas falam essas coisas. Então a primeira é: Israel das profecias passou a ser igreja, que os cristãos são o verdadeiro Israel de Deus. Então já começamos a escutar essa expressão aqui, que os cristãos eram o verdadeiro Israel de Deus. E depois temos: a igreja substituiu Israel. E vemos muitas pessoas falando isso hoje, né, que o judeu é passado, que a igreja foi substituída. E escreveram contra o povo judeu dizendo que a igreja havia dado as promessas, né, porque eles falavam que o povo judeu ele tinha matado Yeshua. Então eles começaram a criar essa substituição, falando que Israel não teria mais essas bênçãos. E começou a falar que a lei foi abolida, e depois temos também a salvação foi desvinculada da obediência da Torá. Então por isso que até vemos algumas Bíblias que só tem o Novo Testamento, né? Porque eles começaram a colocar que as coisas da Torá eram coisas de judeus, né? Então começaram a mudar várias coisas ali. Então depois eles vieram e substituiu o sábado, foi trocado pelo domingo. Foi uma das primeiras coisas que eles começaram a trocar. Tiraram o sábado, que até no início ali, muitos cristãos e os judeus, eles estavam juntos ainda. Então, alguns celebravam ali, alguns celebravam as festas, celebravam o Shabat, porém, eles vieram e começaram a trocar essas coisas, né? Nós podemos ver que, nós podemos ler a Bíblia inteira, que nós não vamos ver lá domingo, né? Nós vamos ver o sábado. Não que seja errado adorar a Deus no domingo. Nós estamos reunidos aqui hoje, né, para poder louvar ao Senhor, para poder engrandecer o nome do Senhor. Mas nós não podemos falar que o domingo é o dia que o Senhor separou. Porque nós vemos lá em Gênesis, né, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou. Então eles começaram a tirar as festas bíblicas, né? Eles anularam as festas bíblicas, porque conta muita história do povo judeu as festas bíblicas. Mas quando nós participamos, nós vemos a importância de cada festa, a essência que essas festas trazem para nós, né? Então vemos que hoje algumas igrejas, elas preferem criar algumas festas, criam nomes, né? E colocam ali para que as pessoas possam celebrar, sendo que o Senhor já estipulou algumas festas para que nós celebrássemos. Por quê? Porque nós fazemos parte do povo judeu. Então nós somos herdeiros também. A história do povo judeu é a nossa história agora, porque nós fomos enxertados nele. Formalizou a doutrina da Trindade também. Então nós temos também essas frases, e temos algumas frases muito fortes que perpetuam até os dias de hoje, que muitos homens ali usaram essas frases. Hitler mesmo ele usou essas frases para poder o quê? Perseguir o povo judeu, para poder matar o povo judeu. Então muitos homens usaram isso, e até hoje, né, vemos pessoas contra o povo judeu, como falamos lá no início, os antissemitas. Então até hoje existem pessoas que usam essas frases, que usam essa raiva contra o povo judeu.
E a primeira frase é: Israel perdeu a primogenitura dada por Deus, e agora a herança passou para os cristãos. Então aqui vemos eles tirando também a herança que é de Israel. Deus odeia os judeus e por isso destruiu a sua cidade e dispersou a sua nação. Nós vemos na Bíblia que Deus não odeia o povo judeu. Nós vemos no início aqui do estudo, né, o que eu falei, que Deus, a forma que Deus escolheu Israel, as coisas que Deus falou que Israel seria, luz, seria um povo santo, sacerdote. Então vemos que essas coisas não coincidem com o que a Bíblia diz, mas são frases, são homens daquele período ali que muitas pessoas ainda seguem até hoje. E vemos essa frase aqui que é muito pesada, que eles usaram na perseguição ali do povo judeu: queimem suas sinagogas, destruam suas casas, confisquem os seus escritos e impeça seus rabinos de ensinarem. E essa foi uma frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero teve um período ali que ele teve algumas ações boas ali, que ele descobriu, né, que a salvação não precisava ser paga, que muitas pessoas naquele período ali achavam que precisavam pagar impostos ou pagar para ser salvos. Então Martinho Lutero ele descobre isso, né, e ele começa a pregar ali várias coisas nas portas da igreja. Ele é até perseguido, mas só que depois, como ele falou algumas outras frases tipo essa, então alguns homens usaram essas frases justamente para perseguir o povo judeu. E até hoje eles perseguem o povo judeu. Mas nós somos enxertados no povo de Israel. E lá em Romanos 11 fala isso. Lá em Romanos 11 fala que Deus ele endureceu uma parte do coração do povo judeu para que eles não vissem, para que nós, gentios, fôssemos enxertados. Eu tentei fazer uma árvore ali com um enxerto, né? Vemos uma oliveira com um enxerto ali. É assim que se faz um enxerto, né? Numa árvore também. Geralmente eles fazem no pé de manga, você corta assim a lateral e coloca e amarra. Então ela começa a receber os mesmos nutrientes ali, a mesma seiva. E é isso que é o enxerto. Quando fala que nós fomos enxertados em Israel, é isso. É como se nós fôssemos uma galha que foi enxertado ali em Israel. Então lá em Romanos 11 fala isso. Fala que nós fomos enxertados, que Deus ele endureceu uma parte do povo para que nós pudéssemos fazer parte desse povo. E lá em Romanos 11, no 17, fala assim: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zebuzeiro, foste enxertados em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. E vemos que esses homens fizeram totalmente ao contrário. Eles se gloriaram em cima de Israel, falando que Israel tinha perdido toda a herança, que Israel não era mais o povo de Deus. E Paulo está falando aqui para não se gloriar, não se achar melhor que o povo de Israel. Algumas teologias dizem que o povo de Israel vai ficar aqui para sofrer e a igreja vai ser salva. Então vemos várias coisas assim falando nesse sentido, de se gloriar, de achar que Israel perdeu a salvação, que Israel não tem nenhuma herança no Senhor. E lá em Romanos, voltando um pouco, lá em Romanos 9, do 4 ao 5, fala: quem são israelitas? Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, é a aliança, é a lei e o culto, e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então vemos aqui que as leis, a palavra, Yeshua veio do povo de Israel. Todas essas coisas, a adoção de filhos, né, como se nós tivéssemos sido adotados. As alianças, a lei, o culto e as promessas,
todas vieram do povo de Deus. Então, se nós estamos recebendo isso hoje, é porque nós fazemos parte do povo de Deus. E não podemos rejeitar essa raiz. Por isso que nós aplicamos isso aqui, né? Muitas pessoas veem, é diferente o culto aqui, né? Por que que nós trazemos essas coisas, né? Nós trazemos as liturgias, nós trazemos o pão e vinho, nós trazemos as festas, nós comemoramos todas essas coisas, porque foi o Senhor que estipulou essas coisas. E quando nós trazemos essas coisas, nós trazemos essa união entre o povo de Israel e os gentios. E nós celebramos essas coisas, porque foi Deus que estabeleceu. E eu listei aqui algumas coisas que o Senhor estabeleceu. E tem as referências, né? O Senhor estabeleceu o Shabat, né? Lá no início. As festas bíblicas que são perpétuas. As festas bíblicas são perpétuas. A alimentação pura, a circuncisão. Nós que não somos judeus, nós circuncidamos apenas o nosso coração. O judeu já precisa circuncidar na carne, mas nós, como nós não somos judeus, porque esse mandamento é apenas para o judeu, então nós circuncidamos apenas o coração. Os sacrifícios, o calendário bíblico, a mezuzá, que foi o que aconteceu ali no deserto, né, que eles tiveram que passar o sangue na porta para se proteger. A mezuzá, ela contém Deuteronômio 6:4, é uma caixinha e você coloca na porta da sua casa ali para ter essa proteção do Eterno. O ensino da Torá, as orações voltadas para Jerusalém, pureza e santidade, uma só lei para judeus e gentios, separação de práticas pagãs. Então vemos que essas coisas foi o Eterno que estabeleceu. Temos as referências falando que o Senhor, ele estabeleceu todas essas coisas. Então quando as pessoas virarem e falar, isso é coisa de judeu. Não, isso é coisas que o Senhor estabeleceu. E são coisas que nos qualificam, são coisas que nos aproximam do Senhor. E o Senhor justamente estabeleceu essas coisas para que nós nos aproximemos dele, principalmente as festas, porque semanalmente nós temos o Shabat, né? Nós passamos a semana toda ali e quando chegamos no Shabat é um dia de quê? De descanso. É um dia, o Shabat é um dia que nós declaramos que o Senhor é o Criador de todas as coisas. É um dia que nós dedicamos totalmente ao Senhor. Então é uma forma de lembrarmos do Senhor, né? Se a pessoa durante a semana foi muito dispersa no sentido de não ter buscado o Senhor, quando chega no Shabat, é o dia dele parar os seus afazeres, é o dia de lembrar do Senhor. Então o Senhor estipula essas festas e temos as outras festas também selecionadas pelo Senhor. E Paulo fala com aquelas pessoas que houve um período ali que as pessoas estavam falando, né, julgando aquelas pessoas sobre elas guardarem as festas, elas celebrarem, elas guardarem os sábados, elas cumprirem as promessas do Senhor que o Senhor tinha feito para elas, porque naquele período ali, algumas pessoas que não eram judeus, eles estavam próximos do povo de Israel. Então eles celebravam juntos, participavam juntos. Então houve um período ali que essas pessoas estavam sendo meio que julgadas, né? As pessoas estavam falando que elas não precisavam fazer isso, por que que elas estavam fazendo isso. Então Paulo fala lá em Colossenses 2, 16, 17, portanto ninguém vos julgues pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então Paulo fala para ele que são sombras das coisas futuras. Sombra aqui, algumas pessoas acham que é algo do passado, mas antigamente sombra, como não tinha espelhos, essas coisas assim, né, projetor igual nós temos hoje, sombra era significar projeção, né, quando você está, a sua sombra reflete, então a projeção do que há por vir. Então aqui Paulo está falando que eles estavam celebrando as festas já pensando no porvir, porque a palavra do Senhor fala, nós vamos ver mais na frente aqui, que as nações têm que subir em Israel para celebrarem as festas.
E a nação que não subir, não haverá chuva. Então é algo que, quando nós celebramos a festa, nós estamos já antecipando algo que teremos no futuro. E lá em Atos dos Apóstolos, eles viviam de forma intensa. Eles buscavam essa intensidade ali na busca, no aprendizado, na comunhão ali com o Senhor. E eles perseveravam nessas práticas. Eles insistiam nessas práticas, por quê? Porque essas práticas, elas nos aproximam ao Eterno. Quando fazemos as liturgias aqui, as orações, essas coisas nos aproximam do Senhor. Então, por isso que trazemos essas coisas que são orações milenares. Vemos a profundidade dessas orações. Então, eles perseveraram juntos ali, unânimes, mesmo sendo perseguidos. Muitas pessoas perseguiam eles por eles guardarem essas coisas, por tudo que eles faziam, né? E houve o período também do que falamos aqui, a perseguição daqueles homens, falando aquelas frases. Então houve muita perseguição contra o povo judeu, né? Então houve esse afastamento. Muitas pessoas até questionam o povo judeu sem saber o porquê que aconteceu, o porquê houve esse afastamento do povo judeu e da igreja, de Israel e da igreja. E chegando à conclusão, qual então é a importância de Israel para nós e para o mundo? Israel, ele continua sendo o centro e o plano da vontade de Deus. Israel, ele não foi substituído. E através de Israel veio o Messias, Yeshua. E quando Israel ser restaurado, será a bênção para todas as nações da terra. E Yeshua era judeu. Yeshua é judeu. Ele nasceu lá em Jerusalém. Ele nasceu na cidade de Israel. E muitas pessoas não entendem isso. E quando ele vir, ele descerá lá em Israel, para o povo dele. E João 4:22 diz: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, que é Yeshua. Então a salvação veio através do povo de Israel. Se nós estamos aqui hoje foi porque Yeshua veio através deles para que nós estivéssemos aqui. João fala, né? Vós adorais o que não sabeis. Porque Israel, a história da Bíblia é a história de Israel. Nós lemos a Bíblia ali, nós vamos ver falando do povo judeu, do povo de Israel, a Bíblia inteira. Então eles viveram a palavra do Senhor. Existem alguns ensinamentos que eram passados de pai para filhos, né? Alguns chamam de Bíblia oral, porque eles já têm esse ensinamento desde novos. Então eles aprenderam a palavra do Senhor, eles adoram o Deus que eles conhecem. E porque a salvação veio de Israel. Então, judeus e gentios juntos, uma só família em Yeshua. Então lá em Romanos 3:1-2 fala: Que vantagem tem, pois, o judeu? Muitas em toda maneira, principalmente porque eles foram confiados os oráculos de Deus, ou a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus foram confiados ao povo de Israel para que eles nos abençoassem, para que eles trazessem a palavra a toda a humanidade. Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Deus não abandonou Israel, Deus está com Israel. E em Gênesis 12:3 fala: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que foi através de Abraão, o povo judeu veio.
E hoje todas as famílias da terra são abençoadas através de Yeshua. Todos aqueles que entregam sua vida a Yeshua e aproximam ali do povo de Israel passam a fazer parte dessa herança, dessa bênção. E para finalizar, lá em Salmos 122, do 6 ao 8, fala: Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios, por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti, em Jerusalém. Amém? Que possamos então manter isso, essa união, né, dessa família, um só povo, uma só nação. Agora nós fazemos parte do povo de Israel. Nós somos um só povo, uma só família em Yeshua. Então que possamos trazer essa comunhão de novo, juntar novamente Israel e a igreja, porque ainda existe hoje esse afastamento. Muitas igrejas, muitas pessoas estão longe de Israel. E que possamos trazer essa comunhão do povo de Israel. Por isso que nós trazemos essas festas, nós trazemos os louvores, nós trazemos o Shabat, as liturgias, para isso, para trazer essa essência de volta. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, e porque um dia o Senhor nos amou para que hoje nós estivéssemos aqui, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor teve, ó Deus, em separar um povo para que trouxesse a tua palavra, Deus. Em nome de Yeshua, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Pai, e te bendizemos, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. Em nome de Yeshua. Amém, amém, amém.